Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora de outro canal que foi banido do YouTube, o canal do Bruno Giglio. O Bruno Giglio é esse rapaz aqui que está no fundo vermelho aqui, ele próprio brinca que é o tio da cara amassada nos vídeos dele, coisa e tal. Eu não tenho muito costume de ver os vídeos dele, não conheci o canal dele, mas o pessoal insistiu para eu falar sobre esse caso dele aqui, porque é mais um caso, de certa forma, similar ao caso da adultização lá dos canais de criança lá que o YouTube acabou tendo que tirar, né? É lógico que é um caso em que o YouTube aumentou o risco para a plataforma tem que começar a limitar esse tipo de coisa, não tem alternativa, né? É consequência, em última análise, disso daqui, ó, da decisão do STF sobre o tema 897 e o 553, que é aquela decisão que o STF tomou impondo censura nas redes sociais. Não tem jeito, a gente está começando a ver agora as plataformas, como eu falei para vocês que aconteceria, as plataformas iriam digerir essa decisão do STF, iriam começar a modificar as políticas e iam começar a eleger canais para serem tirados. Isso é uma coisa muito ruim, né? Um monte de canais podem sumir aí, isso aqui pode ter sido só o início da história, mas é consequência desse tipo de coisa. Ele mereceu ser tirado do YouTube? Olha só, eu não conheço o trabalho dele, eu sinceramente não acompanhava o vídeo dele, não sei o que ele fazia. Mas claramente, pelo que eu vi aqui do tipo de material que ele fazia, é uma coisa de risco de acordo com a decisão da STF. Vamos entender aqui. Essa notícia foi sugerida por Xandão, Imperador do Brasil, Rimuru e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vi algumas pessoas culpando o YouTube por isso. Ah, porque o YouTube não deu aviso nenhum para ele, coisa e tal. Mas, gente, o YouTube é uma empresa privada, ele tem o direito de tirar isso. E a culpa dessa história não é do YouTube. Tanto que ele fez um canal dele, ele tinha um canal dele esse tempo todo no YouTube, justamente porque é interesse do YouTube ter pessoas que falem sobre os mais diversos temas, né? Você atrai gente de todos os assuntos, todas as opiniões, todos os modos de vista da coisa. O que acontece nesse caso é que o YouTube agora está sob pressão do governo. O que acontece é isso. Foi a decisão do STF, foi a lei Felca, esse tipo de coisa coloca pressão sobre o YouTube. O YouTube precisa reagir de forma a minimizar o risco jurídico dele. E aparentemente vai ser isso. E vai ter muito mais canal que vai ser removido, tá, gente? Inclusive, eu não descarto o meu canal em algum momento acabar dançando nessa história, né? Muito canal ainda vai ser removido por conta dessas políticas de censura. Infelizmente, é isso que acontece, né? Bom, então qual que é a ideia? O Bruno Giglio é esse rapaz aqui, ele parece que ele tem um livro, Homem de Alto Valor, então ele é um consultor sobre desenvolvimento pessoal, fala muito para os homens, né, como o homem pode se portar e coisa e tal. É da pessoal do Red Pill, ou da machosfera, como o pessoal fala por aí, né? De novo, eu não conheço o trabalho dele, não sei as particularidades dos vídeos que ele fazia. Parece ser um cara gente boa pra caramba e coisa e tal, mas eu realmente não conheço o trabalho dele. Agora, o que está acontecendo nessa história? Um monte de gente reclamou aqui, vários outros canais estão falando sobre isso aqui, né, criticando o YouTube por ter retirado o canal, mas é o que eu falo para vocês, a culpa não é do YouTube nesse caso, a culpa é do governo. Se depender do YouTube, o YouTube quer ter o máximo de visualização possível, né? Desde que não seja alguma coisa que realmente denigra a imagem do canal, ou a imagem da plataforma, ou a imagem dos anunciantes na plataforma, não tem por que tirar uma opinião que tem aqui, né? Agora, quando o governo começa a ficar em cima, aí é outra história. O governo é alguém que realmente atrapalha as coisas. É o que eu sempre falo, cara. O livre mercado, ele se ajusta. No momento que o YouTube começou a censurar as pessoas, lá na época da pandemia, quando não havia legislação sobre isso, mas ele começou a censurar o pessoal, rapidamente o Rumble começou a crescer. O Rumble começou a crescer pra caramba por conta de contas retiradas do YouTube, né? Aí o YouTube parou, na parte política meio que deu uma segurada nessa história, porque justamente estava crescendo o Rumble, né? O mercado, ele se regula, cara. Se você tem uma plataforma que começa a agir de forma errada no mercado, do outro lado, outra plataforma vai aproveitar aquele buraco que surgiu, né? Abrir um nicho no mercado para aquele tipo de conteúdo. É dinheiro que você está perdendo. Então, o problema nunca está no mercado, o problema está sempre no governo. Quando o governo pressiona isso, né? Então, pelo que eu entendi, ele tinha um canal então que ele dava conselho para rapazes, para garotos e coisa e tal, sobre como se comportar, relacionamento e coisa e tal.
Eu, sinceramente, acho que esse tipo de conselho, assim, eu entendo esse tipo de conselho, porque para todo homem é complicado isso, né? Você começa a sua vida sexual e quer procurar mulher, quer comer mulher, e porra, é difícil, não é uma coisa fácil, né? Convencer a menina a ficar contigo e coisa e tal, todo homem passa por isso, é uma coisa difícil pra caramba, né? Quem nasce rico e bonito é fácil, rico e bonito nem percebe a coisa, mas o resto de nós, né, tem que suar a camisa para conseguir alguma coisa, né? Enfim, é uma dificuldade e pode ajudar realmente um canal que dá conselhos e coisa e tal. Agora, existe mesmo uma coisa meio borderline ali entre você dar conselhos para homens para melhorar os relacionamentos e você criticar mulheres, né? Então, existem sim muitos canais que partem para uma crítica muito aberta de mulheres, preconceito e coisa e tal, que não é uma coisa legal. Mas, enfim, eu entendo de onde vem essa necessidade humana por esse tipo de conteúdo, né? Mais uma vez, eu não conheço o conteúdo do cara, então eu estou julgando aqui porque o ponto que eu quero chegar aqui é o porquê que cancelaram o canal dele. E é só você ver a decisão do STF que aconteceu lá em junho, que foi a decisão que basicamente o STF legislou sobre censura na internet. Acho um absurdo isso, sempre falei que eu achei um absurdo essa decisão aqui, e que isso teria consequências no final das contas, né? Então, o que eles julgaram aqui é que o artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet exige ordem judicial específica para a responsabilização civil de professores, não sei o que lá. Há um estado de omissão parcial que decorre do fato da regra geral do artigo 19 não confere proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância. Besteira isso daqui, é um absurdo esse troço. Mais uma decisão baseada em principiologia, né? Eles tiram princípios do C# deles e decidem mudar a regra, né? Então aqui, ó, enquanto não sobrevier a nova legislação, o artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser interpretado de forma que os provedores de aplicação de internet estão sujeitos à responsabilização civil, ressalvada a hipótese a aplicação de disposições específicas da legislação eleitoral e dos atos normativos expedidos pelo TSE. E aí ele fala aqui que também está responsabilizado civilmente nos termos do artigo 21 pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros em caso de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remover o conteúdo. Então olha só, o que está dizendo aqui? O que é o artigo 21 do Marco Civil da Internet? É o artigo que dizia que se uma pessoa aparecia na imagem, pessoa nua, aparecia em posição sexual, né? É o caso clássico de pessoas que fazem revenge porn, né? Pornô de vingança, publicam imagens do ex-parceiro sexual para poder atingir esse ex-parceiro, né? Essa pessoa podia pedir para os provedores de internet para tirar essas imagens e os provedores tinham que tirar a imagem mesmo sem processo judicial. Se alguém pede para tirar a imagem sua da internet, você tem que tirar mesmo sem processo judicial. Então, foi isso que decidiu o TSE. Isso aqui não é uma política do YouTube. O YouTube sempre exigiu... bom, o YouTube proíbe pornografia de qualquer jeito, né? Mas caso os outros casos que ele fala aqui, que são crimes e não sei o que lá, o que o STF entendeu é que o YouTube tem que remover mesmo sem ação judicial, bastando uma denúncia. E aí, o que são esses conteúdos ilícitos aqui? Eles descrevem mais adiante aqui, ó. O que são os conteúdos ilícitos? Condutas de atos antidemocráticos que se amoldem nos crimes previstos no artigo tal e tal. São aqueles crimes 359 letrinha, que é atentado à democracia, atentado contra as instituições e não sei o que lá, o que é uma besteira, porque, por exemplo, como é que você diferencia uma crítica ao governo, uma crítica ao STF de um atentado à democracia? Eu não posso criticar a urna eletrônica? Não pode mais criticar? Que história é essa? Eu acho um absurdo isso daqui. Vocês sabem minha posição sobre a urna eletrônica, eu acho que não teve problema nenhum desde o início, aliás, desde antes da eleição, eu já falava que já tinha posição definida sobre isso. Mas eu acho que as pessoas têm o direito de criticar. Que negócio é esse? Por que não pode criticar, né? Crimes de terrorismo, não sei o que lá, crimes de induzimento, instigação, crimes de discriminação em reação de raça, cor, etnia, procedência. E aqui, ó. Crimes praticados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, inclusive conteúdo que propagam ódio às mulheres. Então tá aqui, ó, item 5 da decisão do STF, item E. De novo, eu não conheço o canal do cara, eu não sei qual é o conteúdo, eu não sei de nada. O que eu estou dizendo é, por essa decisão do STF aqui, basta uma pessoa mandar um e-mail para o YouTube falando, olha só, canal tal tá praticando tal tipo de crime, praticou um ódio, propagando ódio às mulheres e coisa e tal no vídeo XYZ,
e o YouTube tem que tirar o vídeo do cara. Então, o que me parece que aconteceu é isso, tá? Eu não sei, eu não estou acompanhando o caso, mas isso que me parece que aconteceu. Ou seja, teve denúncia, o YouTube teve que fazer isso. Porque, de novo, né, existe uma linha tênue. Eu reconheço que a maior parte desses canais não está criticando mulher, está tentando dar dica para os homens, para como lidar com as mulheres e coisa e tal. Mas tem algumas coisas que são ali bem no limite, né? Chega ali numa zona cinza ali que de repente, se você olhar de outro lado, dá para interpretar como sendo crítica à mulher em razão do sexo feminino e coisa e tal. E daí, isso pode ter sido. De novo, eu também não sei o que aconteceu. Pode ser outra coisa, tá? Pode ser que o YouTube tenha dado um strike nele por copyright, sei lá, eu não sei o que aconteceu, né? Mas o fato é que o que eu acho que deve ter acontecido é isso. E eu acho que isso vai acontecer com mais frequência. Aconteceu com os canais de adultização infantil, está acontecendo com esse canal dele lá de Red Pill e coisa e tal, e pode acontecer com outros também. Existe esse risco também, tem que se tomar muito cuidado. Tudo isso é consequência dessa lei do STF que, né, de novo, é um absurdo. O STF não deveria fazer lei, esse tipo de coisa deveria ser aprovado pelo Congresso, se fosse o caso, se fosse interesse dos deputados e do povo brasileiro aprovar esse tipo de lei, teria que ser aprovado no Congresso, né? Mas, enfim, a situação que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, vocês sabem, o STF instaurou uma ditadura autoritária aqui, um governo do STF, uma juristocracia que manda em tudo, e é isso que a gente está vivendo aqui, né? Então, infelizmente, eu acredito que tenha sido isso que aconteceu nesse caso. Um lado positivo das coisas é que eu não sei por que o Rumble voltou a funcionar no Brasil. Vocês sabiam disso? Aqui, ó, Rumble. Não tô com VPN, não. Tô aqui rodando o Rumble no Brasil. Voltou a rodar o Rumble no Brasil. Não sei o que houve. Se o Alexandre de Moraes desfez a ordem dele, se teve alguma mudança na forma como o Rumble gerencia, chega aqui no Brasil. Sinceramente, não sei o que mudou, mas o Rumble tá livre no Brasil. Aí fica a dica. Eu já fiz, durante a época da pandemia, que eu criticava muitas medidas absurdas tomadas por prefeitos e governadores contra a pandemia, eu comecei a fazer vídeos para o Rumble, justamente porque o YouTube falou que, olha, não pode criticar as medidas da pandemia aqui no YouTube. Beleza, é empresa privada, meu amigo, você aceita ou não aceita, se você não quer. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer meus vídeos no Rumble, quando eu falava sobre isso. Se você procurar aqui, tem o meu canal aqui, ó, Opinion. Tá aqui, tem um monte de canal falando sobre pandemia e não sei o que lá, e outros assuntos, e temas mais, né? Mas são vídeos antigos, tá aqui tudo 2 anos e coisa e tal. Eu recentemente não estava botando vídeo aqui, porque como o Rumble não estava visível no Brasil, né? Mas pode ser uma alternativa para o pessoal que foi expulso devido a essa regra do STF. Só tenham em mente isso, o culpado é sempre o governo. Empresa privada, se uma comete um erro, você vai para outra, você vai para o Rumble. Resolve-se o problema rapidamente. Aliás, o próprio Bruno Giglio está aqui no Instagram, ele continua no Instagram. O Instagram, até aqui, a avaliação de risco lá do Instagram não deu problema. Ou não deram alguma notificação, porque lembra, a decisão da STF fala sobre notificação, você tem que derrubar o vídeo. Se tiver a mera notificação, você já tem que derrubar o vídeo, e se você tiver notificação para 3 ou mais vídeos, isso é política do YouTube, ele derruba o seu canal, porque, né, ele entende que o seu canal como um todo fere as regras do YouTube, ou fere a legislação, como é o caso agora aqui do Brasil. Enfim, uma coisa muito triste esse tipo de coisa, realmente eu acho errado, por mais que eu não concorde com o que ele fala. Aliás, eu não sei se eu concordo ou não concordo, porque é verdade que eu não conheço o canal dele, como eu já falei, mas mesmo que eu não concordasse com o que ele fala, eu acho que ele tem o direito de falar o que ele quiser falar. Acho uma besteira esse tipo de coisa. Mas enfim, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.